Graça e paz, bem-vindo ao momento devocional. Pai Altíssimo, Deus Eterno, em nome de Jesus Cristo, nós oramos pela vida de todos os teus filhos que estão nos acompanhando agora. Toma todos que estão inscritos nesse canal, abençoa a vida dos teus filhos ricamente e abundantemente, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Se você disse amém, você disse que assim seja. Esteja sobre sua vida, não um pouco, não a metade, mas a totalidade, a plenitude da paz de Deus. Deus, Ele é um justo juiz. E eu, apóstolo Jean Moura, juntamente com você, estaremos hoje falando sobre o justo juiz. Quem é o juiz? É Deus. Deus é o juiz de todos. Deus vê todas as coisas como elas são de verdade. Deus está julgando no tempo presente. Nossos atos presentes são julgados por Deus. Deus entregou a Jesus todo o juízo. E Jesus se tornou um juiz compadecente, porque ele sentiu as nossas dores. Existe uma base para o juízo de Deus. A base do juízo de Deus está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 até o versículo de número 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 até o versículo 16. Nosso procedimento precisa refletir a santidade de Deus. É a base do juízo de Deus. Nosso corpo é santo, separado do pecado, separado para Deus. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Nós receberemos o bem ou o mal por tudo aquilo que fizemos através do nosso corpo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, foi o texto que nós lemos, mas nós encontramos um outro texto que está em Mateus, capítulo 5, versículo 29 ao 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-o e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Foi Mateus capítulo 5, versículo 29 ao 30. Nossas ações presentes determinam o nosso destino futuro. Eu vou repetir. Nossas ações presentes, o que nós fazemos agora no presente, determina o nosso destino no futuro. Nós temos dois destinos eternos. O que fazemos pelo corpo compromete o nosso futuro. Compromete, porque virá uma recompensa para aquilo que fazemos através do nosso corpo. O Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 28 e 29, diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que
se acham nos túmulos, ouvirão a minha voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então o homem receberá ou a vida eterna ou o juízo eterno. Então o que nós fazemos hoje determina o nosso futuro. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Haverá então aí a segunda morte para aqueles que vão colher através dos seus atos, vão colher o juízo e a condenação eterna. Qual destino eterno você terá? Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Há uma carreira de santificação que nos é proposta para recebermos a recompensa dessa nova maneira de viver, que é a vida eterna. Porque se continuarmos nos nossos delitos e pecados, receberemos a condenação do juízo e a segunda morte. Então, nós temos aqui a base do juízo. Existem 3 princípios que o juiz vai levar em consideração. Existem 3 princípios do julgamento de Deus sobre a humanidade. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Sim, existe um tribunal de Cristo. Você não sabia? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 nos revela que nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Deus é justo, sua palavra é justa, seu espírito é justo. A palavra de Deus estabelece um justo julgamento a cada um de nós. Seremos todos julgados um dia. Todos serão julgados e prestarão contas a Deus. Existe o primeiro princípio desse julgamento, o princípio da verdade. Romanos, capítulo 2, versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Ou seja, o princípio do julgamento de Deus é baseado na verdade. A verdade é a palavra de Deus. Sempre será a base principal para qualquer ação celestial ou física. A palavra foi a base para o início e será a base para o fim. Deus disse: haja luz e houve luz. Princípios, mandamentos e leis escritas na palavra de Deus devem ser observadas, seguidas até o fim, evitando assim
o juízo vindouro de Deus. A verdade será aplicada a todos. Está em João, no capítulo 8, versículo 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Aleluia. Segundo princípio, você viu que o primeiro princípio é a verdade. O segundo princípio são as obras. As obras de cada um será julgada. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sim, estamos na terra em peregrinação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 17. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5 diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. As obras que fazemos são importantes, tanto quanto as intenções e também as motivações do nosso coração. Obras, intenções e motivações do coração são julgadas por Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Teremos de prestar conta com Deus. E todas as coisas estão descobertas e nada está oculto diante dele. O terceiro princípio é o princípio da imparcialidade. O primeiro é a verdade, o segundo é as obras, o terceiro é a imparcialidade. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro 1,17, nós já citamos e voltamos a citar. Deus não leva em conta as aparências. Deus não leva em conta as riquezas. Deus não leva em conta o conhecimento secular limitado do homem. Deus não leva em conta os seus títulos canudos. Deus não leva em conta os seus status. Nós seremos julgados, independentes de posição social ou influência políticas. Todos serão julgados de maneira igual, sem preferência e sem diferenças. Deus não faz acepção de pessoas. Atos, capítulo 10, versículo 34 e 35 diz: então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, porque essa foi a base do juízo, de Deus
os 3 princípios do julgamento. E após o julgamento, receberemos a recompensa, a vida eterna. Eu creio que você receberá a vida eterna e não a condenação eterna. E existe então aqui a base para a vida eterna. A base, você viu a base do juízo, o princípio do juízo. Você viu que o juiz é Deus, que Deus levantou Jesus como juiz e que há um tribunal de Cristo. E agora entramos na base da vida eterna, que é uma das recompensas dada pelo julgamento do justo juiz, ou vida eterna, ou condenação eterna. A base da vida eterna, Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ao nascer de novo, porque o homem nasceu da água e do Espírito, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, e é isso que acontece quando o homem é convencido pelo Espírito Santo, e é isso que acontece quando o homem aceita Jesus. O homem nasce de novo. Ao nascer de novo, nos tornamos novas criaturas. Nossa vida é transformada e dessa transformação fazemos boas obras. As boas obras são o reflexo da obediência aos 2 mandamentos da lei de Deus que Cristo nos ordenou: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, boas obras, quando nascemos de novo, é o reflexo da obediência desse mandamento. O propósito da nossa transformação em Cristo Jesus é fazer boas obras. O propósito da nossa transformação em Cristo é fazer boas obras. Jesus realizava boas obras. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, o qual andou por toda parte, fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vou repetir, está em Atos 10, versículo 38. Em João, no capítulo 14, no versículo 12, nós encontramos o seguinte texto: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. As obras que Cristo fazia era fazer o bem, era realizar boas obras. Boas obras são produzidas pelo Espírito Santo de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. E você percebe que é o mesmo que Cristo diz quando ele cita os 2 grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. E aqui, quando é citado os frutos do Espírito, diz que contra estas coisas não há lei.
As obras, as boas obras, são a marca do Espírito Santo em nossas vidas. As boas obras são a marca do Espírito Santo em nossas vidas. Boas obras geram vida e luz. Boas obras geram vida e luz. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Boas obras geram vida e luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A única maneira de fazer as obras de Deus e a única maneira de fazer as obras que Deus aprova é crer em Jesus. João, o Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 28 e 29, diz: Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as boas obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Boas obras provam que temos fé. Boas obras provam que temos fé. Tiago, capítulo 2, versículo 14 e 17 diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 17. Só há uma maneira de provar que temos fé pelas obras: é crer no Senhor Jesus, nascer de novo e viver fazendo boas obras, para que o nome de Deus seja glorificado. Agora que temos a vida eterna, seremos livres do fogo eterno e da morte eterna. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 diz: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Eclesiastes 11, 9. Eclesiastes 12, 13 e 14 agora. De tudo que se tem ouvido, assuma, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever, temer a Deus e guardar os seus mandamentos, isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo, todas as obras,
até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12, 13 e 14. Para Deus nada está esquecido. Todas as obras são registradas e serão reveladas no dia do julgamento final. Lucas, capítulo 13, versículo 23 ao 27. E aqui nós vamos concluindo esse momento devocional. E se alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que se salvam? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começarem a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde sois vós, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Nossos nomes estão escritos no livro da vida quando cremos e recebemos Jesus como Senhor. Manter nossos nomes lá depende do nosso caminhar diário em pureza e nosso coração santificado. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, 16, 18. Deus abençoe a todos. Shalom. Até o próximo momento devocional, se assim Deus nos permitir. Shalom, shalom. Aleluia. Mateus 24, 42. Vigiai, porque não sabeis a hora, nem o dia que virá o vosso Senhor. Shalom.